dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro, domingo, dia do Senhor, o dia da comunidade reunida para a Eucaristia, a nossa ação de graças ao Senhor por tudo que Ele nos concede, pela salvação oferecida em seu Filho Jesus e pela nossa participação neste mistério de amor. Que celebremos com alegria este momento e iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus deixa bem claro para nós que, em primeiro lugar, o cuidado com a vida. A observância do sábado era algo inegociável. Para o judaísmo, principalmente depois do exílio da Babilônia, eles reafirmaram dois princípios fundamentais para garantir a identidade dos judeus: a circuncisão e a observância do sábado. Por isso são tão rigorosos, até demais, com estas duas instituições. E era algo, como já disse, inegociável. Um legalismo muito grande em cima do sábado. Haviam prescrições que você não poderia caminhar mais do que tantos passos no dia. No sábado não se faz absolutamente nada que caracterize trabalho. Primeira vez que eu fui à Terra Santa, a gente vai mais como turista do que como peregrino. Nós chegamos em Jerusalém num final de sexta-feira, estava iniciando o sábado, as celebrações do sábado. E fomos para o hotel e tal. No dia seguinte, sábado de manhã, é muito diferente dos outros dias. E nós, peregrinos cristãos, saímos e fomos visitar os lugares que estavam no roteiro. E o primeiro lugar foi o Muro das Lamentações, um lugar muito sagrado para os judeus. É a única coisa que sobrou do templo de Jerusalém, que é o muro de arrimo, em cima do qual foi construído na esplanada do templo, o templo, que hoje é um espaço muçulmano, né? E nós chegamos, e o que um turista faz quando chega num lugar? Saca a máquina fotográfica e começa a tirar fotos. E foi o que eu fiz. E eu estava tirando fotografias do espaço. Imediatamente chegou um guarda e quis tomar a minha máquina. Era máquina ainda, né?
com filme. E eu reagi, eu não entreguei. Nisso o guia chegou e começou a conversar com ele. E ele estava muito bravo, porque eu estava tirando fotografias. E aí o guia, claro, conversou com ele, não tomou a minha máquina. E aí veio conversar comigo. O guia falou: padre, hoje é sábado. E eu falei: e daí? Né? Ele falou: então, sábado não se trabalha, não se faz nada que caracterize trabalho. Por isso ele ficou bravo com o senhor. Falei: tá bom, então não tiro mais fotografia. Guardei minha máquina, né? Mas para a gente perceber ainda agora, esta observância para os judeus, principalmente para os mais ortodoxos, né? Não se faz absolutamente nada. E Jesus, caminhando com os seus discípulos, eles com necessidade, fome, eles foram apanhar algumas espigas de trigo para comer. As espigas que caíam, que tombavam para o caminho, as pessoas podiam comer. E o que foi feito? Pegavam algumas espigas, debulhavam na mão, esfregavam na mão e comiam as sementes. Que trabalho! E Jesus vai dizer: a necessidade da vida está acima da lei. A fome não espera, como a doença também não. E são as duas atitudes de Jesus com o cuidado à vida. Primeiro cuida da fome, primeiro cuida da saúde. Depois a gente discute a importância do sábado, que claro está colocada para a santificação do povo de Deus. O sábado é importante observar, descansar. O homem não é só para o trabalho. Esta mentalidade nos destrói. Precisa do descanso. O homem precisa reconhecer a presença de Deus na sua vida, na história. Deus agindo em nosso favor. O povo precisava se reunir para lembrar da escravidão e da libertação, da conquista da terra prometida, de um Deus que caminha com eles, da lei, das orientações, da necessidade da conversão. Escutar a palavra e deixar a palavra nos orientar. Jesus sabia disso e fazia isso, tanto que estava na sinagoga para o culto. Porém, o culto deve trazer para a vida um olhar mais apurado para a necessidade do irmão. A presença de Jesus no sábado não era uma atitude legalista, mas era uma atitude de quem é capaz de reconhecer a ação de Deus e louvar a Deus e perceber a necessidade do irmão, e uma necessidade que não pode esperar. E por isso Jesus age, e não age escondido, porque Jesus podia falar: ó, vamos lá fora no cantinho, fora dos olhares de todas estas pessoas, principalmente dos fariseus, que já estavam olhando mal intencionados para ver se Jesus ia curar. Mas Jesus não diz para o homem de mão seca: venha para o meio. O que Jesus faz à vista de todos, porque é a ação de Deus em favor da vida. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus age e liberta para reafirmar o sábado
é para a vida. O sábado é para o louvor. O sábado é para a ação de graças. É para restaurar em nós a alegria de viver em Deus. O sábado é para nos santificar. E nós não podemos esquecer disso. Para os judeus, o sábado. Para nós cristãos, o domingo. Por que o domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição. É o dia da nova criação. É o primeiro dia que tudo se inicia a partir de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, onde o homem se recria, se renova. E por isso a comunidade cristã, desde o primeiro momento, se reúne no domingo para o louvor, para o justo descanso, para lembrar que Deus age em nosso favor, tanto que enviou o seu Filho para a nossa salvação. E nós no domingo, reunidos como uma família ao redor da mesa do Senhor, celebramos aquilo que o Senhor instituiu e deixou como sinal da sua presença. Façam isso em memória de mim. E atualizem na vida de vocês este mistério de amor que garante a nossa salvação. Como os judeus no sábado, nós no domingo nos reunimos, volto a dizer, para o louvor, para esta celebração, onde ouvimos a palavra que orienta e recebemos o alimento que nos sustenta, e vamos passo a passo nos santificando. De domingo em domingo, nós caminhamos para o domingo definitivo junto de Deus. A realização plena das nossas esperanças, o cumprimento da promessa, tudo renovado na força do amor. E vamos viver a plenitude da vida. É importantíssimo para o cristão o domingo. O descanso é necessário. O louvor nos santifica, nos ajuda a viver melhor a fé que nós abraçamos. Infelizmente, ainda temos muitos de coração endurecido que não percebem a necessidade de viver, de acalentar no coração o ensinamento de Jesus e colocá-lo em prática em seu dia a dia. Há muita gente que nem sabe a importância do domingo, quanto mais lembrar que é dia de se reunir com a comunidade, de vir à igreja. A igreja coloca e insiste conosco, porque nos quer bem, porque isso nos faz bem. Não porque a igreja se preocupa em ter os seus templos abarrotados, é porque isso é uma necessidade para a vivência da fé que nós abraçamos. Sem a Eucaristia o cristão não vive, e nós não podemos ser preguiçosos nisso, porque senão nós não alimentamos e sustentamos a nossa vida na fé. É preciso, com a comunidade, ouvir o ensinamento do Senhor e receber a força que nós temos no altar, que sustenta a nossa vida na missão,
na vivência daquilo que aprendemos, em vista da nossa santificação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, nos dê a graça de um coração bom, sensível, que acolhe a graça de Deus e nele vive. Não um coração que se volta somente para a observância de regras, mas um coração capaz de perceber a necessidade do outro e de provocar em nós uma ação que restaura a vida, como a de Jesus. Só queria chamar a atenção para mais um detalhe da dureza do coração dos fariseus, que levantam uma crítica a Jesus, que faz aquilo que não era para ser feito no sábado. E eles não descobrem a grandeza